Semana da Lécio Divina 2024, o espetáculo da cruz, a paixão de Jesus no Evangelho segundo Lucas. Muito bem, feitas as introduções e também a acolhida pelo nosso secretário de pastoral, vamos iniciar este nosso encontro, como sempre, nos colocando diante da presença de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, vamos pedir a graça e a iluminação do Espírito Santo sobre nós, para que ilumine nossos corações, nossas consciências, abrindo espaço em nós para acolher o dom de Deus, nos livrando das distrações e também nos concedendo a sua sabedoria. Cantemos aí o nosso Veni Creatum. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Maria Santíssima, mulher da escuta da palavra, nos ajude a escutar, acolher, colocar em prática a palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Bom dia a todos, mais uma vez. Estou muito feliz por estar aqui com vocês nesta Lectio Divina. Eu sei que alguns de vocês, talvez todos, mas alguns principalmente, de forma particular, eu sei que alguns esperaram este momento há muito tempo. Eu sei também que alguns fizeram sacrifícios. Foi uma luta para poder estar aqui. Porque
para nós, religiosos, talvez padres ou seminaristas, faz parte da nossa formação, faz parte do nosso ministério. Esta proposta da Lectio Divina é até mais fácil, mas para alguns leigos, eu sei que, imagino, pelo menos tenho certeza, que para alguns deles não foi fácil, foi uma luta do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de poder chegar até aqui, do ponto de vista de ter dias de folga do trabalho também. Então eu fico muito emocionado também pensando nisso. E para mim isso já é uma lição de vida. Tirar o tempo para escutarmos juntos a palavra de Deus. E eu estou feliz também porque a Lectio Divina, a escuta da palavra, faz parte da minha vida, da minha vocação. Quando Jesus chamou os 12, ele os chamou para que ficassem com ele e para que pregassem o Evangelho, a palavra. Então, pregar a palavra faz parte da minha vocação, da minha vida. E a minha vocação começou justamente pela escuta da palavra, quando eu era muito mais novo, claro, muito mais jovem, era jovem, aliás. Então, a escuta da palavra faz parte da minha vida. Eu coloquei uma slide aqui logo no começo, uma introdução, ok? Uma introdução porque justamente eu pensei que a maioria de vocês já participaram, mas não todos. Então eu gostaria de falar algumas palavras como introdução. Começando pelo tema, eu escolhi o espetáculo da cruz. A palavra espetáculo não é minha, não é minha, é uma palavra que se encontra no Evangelho, segundo Lucas. Lucas é o único dos evangelistas, entre os evangelistas, que usa essa palavra, espetáculo, para falar da paixão de Jesus. Então, nós, nesses dias, somos convidados a assistirmos a esse espetáculo, a contemplar a cruz de Jesus. Então, nós vamos mergulhar nos 2 capítulos, 22 e 23, do Evangelho segundo Lucas, 2 capítulos que falam, apresentam, contam, relatam a paixão de Jesus. E é o coração do Evangelho, é o cerne do Evangelho. É a primeira vez, inclusive, eu pensei que eu estou oferecendo essa reflexão, que é o principal, é o cerne do Evangelho. Assim. Quem são os protagonistas desta semana? Bom, o primeiro protagonista é Jesus, que é a palavra de Deus. Jesus que nós encontramos na palavra de Deus, é a própria palavra de Deus. É Jesus que nós encontraremos na Eucaristia, que todos os dias podemos celebrar juntos. É o Espírito, protagonista, mesmo porque o Espírito é o que faz com que nós possamos escutar essa palavra no coração. O Espírito ilumina o coração, consola o coração. O Espírito, dizia Jesus, nos leva à verdade toda inteira da nossa vida. Então, o Espírito nos leva a olhar para a nossa vida com verdade, a sentir a verdade. Além das palavras que nós ouvimos, o Espírito faz com que nós possamos sentir dentro de nós a verdade do que nós ouvimos. Protagonistas desta semana, de certa forma, somos nós, eu e o Padre Giovanni, que oferecemos a palavra, que comentamos a palavra. E protagonista desta semana é cada um de vocês. Vocês receberam, compraram no livrinho, vocês encontram os pontos que nós vamos oferecer. É mais fácil tomar notas, escrever algumas coisas, tendo o esquema daquilo que nós vamos falando. Mas o que é mais importante não são as nossas palavras, o que nós falamos. O mais importante é o que a própria palavra fala a cada um de vocês. Então, protagonista é cada um de vocês, com a sua história, a sua vocação, os seus sofrimentos, medos, desejos, expectativas. Então, tudo isso faz parte desta semana.
cada um de vocês com Jesus. Eu sempre gosto de pensar, de me pensar, que nem João Batista, que só estava lá apontando para Jesus. Então, nós só apontamos para Jesus, mas o principal é o encontro de cada um de vocês com Jesus. Um método da Lectio Divina, só uns destaques, a maioria já conhece, mas são 4 passos que, às vezes, até a gente que já conhece deixa um pouco de lado, mas são importantes. A leitura, ou seja, ler o texto muitas vezes, até em voz alta, se detendo sobre cada palavra, sem ter pressa logo de começar a reflexão. Este primeiro passo nós faremos juntos, nesses momentos, mas depois também vocês têm que se deter mesmo sobre o texto, sobre as palavras. Então, o primeiro passo é a leitura atenta do texto. O segundo passo é a reflexão. O que é que esse texto desperta em mim? Quais palavras chamam mais atenção? Quais sentimentos eu senti? O que eu senti durante a leitura? Quem é Jesus à luz desse trecho? E quem sou eu? Será que eu posso me identificar nas personagens do texto? É o segundo passo. O terceiro passo é a contemplação. Também esse passo, às vezes, é um pouco descuidado. O que é a contemplação? Significa que depois de eu pensar, eu fico olhando para Jesus. Eu tiro um tempinho, nem que sejam os últimos minutos que eu tenho, mas para ficar lá contemplando, olhando para Jesus. Na capela, talvez, que é o lugar mais apropriado também para isso. Enfim, o quarto passo é a ação. Talvez seja o passo que nós podemos dar só no final dessa semana. Ou seja, o passo no qual eu paro para pensar em tudo aquilo que eu refleti e tento entender como traduzir o que Jesus falou para mim, como traduzir tudo isso na minha vida. Será que eu tenho que tomar uma decisão voltando para a vida do meu dia a dia, a partir daquilo que eu vivenciei durante essa semana? Bom, qual é o fruto que nós esperamos da Lectio Divina? O padre Silvano Fausti, que começou a dar a Lectio Divina há alguns anos atrás, convidado pelo Dom Carlos, ele sempre dizia, eu gosto de repetir, que nós nos tornamos a palavra que nós escutamos. Nós nos tornamos a palavra que nós escutamos. Então, se eu escutar a palavra de Deus, qual será o fruto? Aos poucos, a palavra de Deus me transformará na própria palavra de Deus, que é Jesus. Se eu vivo escutando fofocas, ou até besteiras, eu acabo repetindo essas coisas e me tornando uma pessoa fofoqueira. Se eu escutar a palavra de Deus, eu acabo repetindo, falando a palavra de Deus, e ela vai me transformando. Então, o fruto que nós esperamos durante essa semana, aos poucos, é justamente a possibilidade de nos tornarmos um pouco mais como Jesus, a palavra de Deus. Bom, esta foi a introdução que vale para a semana todinha. E agora nós vamos começar escutando o primeiro texto, que também é uma introdução, mas o que eu acabei de falar é uma introdução à semana. O texto que nós vamos agora escutar é uma introdução já ao conteúdo, ao espetáculo da cruz. Então, vamos escutar o texto que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, os primeiros 13 versículos. Antes de ler, eu só gostaria de salientar que a minha Bíblia de Jerusalém é uma tradução um pouquinho antiga. Então, pode ser que alguém tenha a tradução mais nova, uma palavra ou outra
pode apresentar uma diferença. Aproximava-se a festa dos ázimos, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os escribas procuravam de que modo eliminá-lo, pois temiam o povo. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, do número dos 12. Ele foi conferenciar com os chefes dos sacerdotes e com os chefes da guarda sobre o modo de lhe entregar. Alegraram-se e combinaram dar-lhe dinheiro. Ele aceitou e procurava uma oportunidade para entregá-lo a eles, escondido da multidão. Veio o dia dos ázimos, quando devia ser imolada a Páscoa. Jesus então enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para comermos. Perguntaram-lhe: Onde queres que a preparemos? Respondeu-lhes: Logo que entrardes na cidade, encontrareis um homem levando uma bilha de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Direis ao dono da casa: O mestre te pergunta: Onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará no andar superior uma grande sala, provida de almofadas. Preparai ali. Eles foram, acharam tudo como dissera Jesus e prepararam a Páscoa. É o nosso primeiro texto e eu pensei em interpretar este texto como uma introdução ao espetáculo, porque este texto nos dá o contexto e as personagens e também algumas dicas para assistirmos ao espetáculo da cruz. Qual é o contexto? O contexto se encontra no texto quando o texto fala da festa dos ázimos. Aproximava-se a festa dos ázimos. E logo em seguida, de novo, no versículo 7, veio o dia dos ázimos, ou seja, a Páscoa. Então, o contexto onde nós entramos para assistirmos o espetáculo da cruz, o contexto é a festa dos ázimos, ou seja, a Páscoa. Inclusive, a palavra Páscoa é uma palavra importantíssima no nosso texto, neste trecho e no texto todo. Aqui se encontra várias vezes, 6 vezes. E a Páscoa é uma palavra que significa passagem. A interpretação comum dessa palavra é que ela significa passagem. A Páscoa é uma festa que conta a passagem do Egito para a terra prometida, do povo de Israel, que saiu do Egito e foi para a Palestina, a terra que Deus prometeu. Mas essa passagem é também uma passagem da escravidão, da terra da escravidão, o Egito, onde o povo vivia escravo, para a Palestina, a terra doada por Deus, onde o povo é livre, será livre. Então, o contexto onde nós estamos entrando é um contexto de uma passagem da escravidão para a liberdade. E nós iremos ver nestes dias qual é a verdadeira escravidão e o que significa ser livres. Quem é escravo e quem é livre de verdade. A Páscoa, a festa dos ázimos, é também uma passagem na qual o povo conheceu o verdadeiro Deus. Durante o caminho no deserto, o povo de Israel conheceu Deus. Deus ofereceu a aliança ao povo. Então, esta passagem é também uma passagem dos ídolos, ou seja, de um falso conhecimento de Deus, para o verdadeiro conhecimento de Deus.
E a Páscoa de Jesus será justamente aquele momento em que nós conheceremos o verdadeiro rosto de Deus. Então, esse é o contexto onde nós entramos. Né? Festa dos ázimos, Páscoa, passagem da escravidão para a liberdade, do falso conhecimento, das falsas ideias a respeito de Deus, para o conhecimento autêntico, verdadeiro do rosto de Deus. E nós entramos neste espetáculo e somos provocados também a nos perguntar quem é livre, quem é escravo, quem é Deus de verdade. Depois do contexto, o nosso trecho nos entrega as personagens. As personagens que nós encontramos aqui são personagens que nós encontraremos nos nossos capítulos. Quem são essas personagens? Sacerdotes, escribas, Jesus, Judas, João, Pedro, os discípulos, são as personagens da paixão de Jesus. O texto começa falando dos chefes dos sacerdotes, né? Os chefes dos sacerdotes e os escribas. Muitas vezes no Evangelho nós encontramos juntos sacerdotes, escribas e anciãos. Esses três grupos representam as três formas do poder. Os sacerdotes representam o poder religioso e político na época de Jesus. Os escribas, que eram os teólogos daquela época, representam o poder cultural, da cultura. E os anciãos, que eram os fazendeiros daquela época, representam o poder econômico. E é interessante que o Evangelho coloca sempre juntos esses grupos, porque o poder religioso, o poder político, o poder cultural, o poder econômico são formas de poder que sempre se procuram. Uma forma procura a outra forma. E acontece a mesma coisa hoje também. O poder político sempre procura o poder religioso. Para um político, tirar uma foto ao lado de um líder religioso, seja bispo, seja pastor, para um político é prestigioso. Porque a política sempre procura o apoio da religião. Para mostrar que o que estou fazendo, eu como político, é algo de bom, é algo de bem. Está vendo? Até os líderes religiosos estão me apoiando. E os religiosos sempre são tentados procurar o apoio dos políticos para conseguir aquilo que eles querem conseguir. Então, os religiosos e a religião sempre procuram o apoio dos políticos. Para nós é uma tentação. Sempre que a gente precisa de alguma coisa, vai atrás dos políticos. Só que quando a gente vai atrás dos políticos, depois sabemos que começa a entrar num jogo de trocas. E não somos mais livres. E para poder os religiosos procurar o apoio dos políticos, os religiosos, para afirmar as suas ideias, nós precisamos também do apoio da cultura. Quem domina a televisão, quem tem redes sociais, quem posta, que tem canais no YouTube, por exemplo, é aquele que consegue espalhar as notícias, verdadeiras ou falsas. Então, o poder religioso, o poder político, procura também aqueles que têm o dinheiro e que têm o controle da cultura. Então, por isso que esses poderes sempre se juntam. Eu, pensando nessas coisas, me lembrei e até achei engraçado que, agora voltando para o Brasil, eu estou vendo que tem ruas, tem estradas que agora estão sendo asfaltadas, aqui em Castanhal. Pensei, olha, agora está sendo asfaltadas. Será que é por causa das eleições que estão chegando? É assim que vai a vida.
Então, eu estou mostrando que estou fazendo alguma coisa boa para o povo, e o que vou esperar depois? O apoio do povo. Bom, é aqui, então, interessante. Esses grupos que são apresentados logo de início na paixão, são grupos que nós os encontraremos de novo. Então, são os primeiros protagonistas. E eles, fala o texto, procuravam. Verbo importante. Eles por que um verbo importante? Como é que eu sei que um verbo, como é que eu sei que uma palavra no texto é importante? Porque é uma palavra que é repetida várias vezes. Se vocês prestarem atenção, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, o verbo procurar é um verbo que se encontra várias vezes aqui. Eles procuram um modo para eliminar Jesus. Judas aceitou e procurava uma oportunidade. Jesus envia os seus apóstolos procurar o lugar onde celebrar a Páscoa. Então você percebe que este verbo é importante. O que é que procura nos sacerdotes, os escribas? Uma oportunidade para eliminar Jesus. O texto não fala o porquê. A gente pode se perguntar, mas por que eles estão querendo eliminar Jesus? Por que estão querendo fazer isso? O texto não responde aqui. Parece que eles nem pararam para pensar. Eles só procuram um modo para eliminar Jesus. Mas, o texto fala, eles temiam o povo. Temiam o povo. Claro, por que temiam o povo? Porque eu disse, sacerdotes, escribas, anciãos, quem tem o poder, para segurar o poder, ele precisa do apoio do povo. Se você desagradar o povo não vai apoiar você. Se você quiser o apoio do povo, tem que agradar o povo. Mas você percebe logo que quem cobiça o poder não é livre. Não é livre, porque não pode agir de acordo com a sua consciência, por exemplo. Tem que agir de modo a procurar o apoio, agradar o povo. Eu me lembrei, assim, pensando nessas coisas, no primeiro ano que eu passei aqui no Brasil, foi em 2012, eu morava num conjunto fora de Castanhal, no quilômetro 7, e nós fizemos um passeio com as crianças. Foi a única vez que teve um passeio para as crianças da escolinha lá, e nós fomos para Belém, crianças do ensino fundamental. Chegando em Belém, descendo do ônibus, aquele ônibus escolar, as crianças, agora vocês vão entender porque estou achando graça, porque as crianças descendo começaram a dizer, chegamos. E algumas crianças começaram a falar, chegamos na Itália. Mas olha, foi a única vez que teve justamente esse passeio, por causa eu fiquei sabendo depois que um vereador deu essa possibilidade justamente por causa das eleições. É assim, a política, quem tem o poder, os religiosos que procuram o apoio dos políticos sempre procuram o apoio e precisam agradar. E se você agrada, você não é livre. Para essas pessoas, a Páscoa, que é um caminho de liberdade, uma passagem da escravidão para a liberdade, a Páscoa ainda não tinha chegado. Eles não são livres. Eles não são livres. Bom, temos também mais um protagonista, que eu ainda não citei, que é Satanás. Sinal da cruz, Satanás entrou em Judas. Satanás é o regista dessa cena e é presente na paixão de Jesus. Eu fiquei pensando, por que agora? Agora mesmo o texto coloca Satanás. Porque assim que os sacerdotes e os escribas decidiram
eliminar Jesus, o texto fala de Satanás. Como se o Evangelho quisesse dizer: se você está pensando numa maldade, em fazer o mal, você está abrindo uma brecha para Satanás entrar. Se você pensar no mal, o mal chega. O mal chega. Você começa a pensar numa besteira e ele vai entrando, vai entrando, vai entrando. O desejo do mal chama o mal. E é interessante que assim que Satanás chega, entra na cena, chega o dinheiro também. Ele seduz sempre usando o dinheiro. Na primeira carta a Timóteo, uma passagem que até eu citei, nós lemos que a verdadeira idolatria é o amor ao dinheiro. Uma passagem que vale a pena decorar, né? Porque quando a gente fala com os nossos amigos, irmãos evangélicos que nos acusam, dizendo que nós somos idolatras, é bom lembrar que a verdadeira idolatria é o amor ao dinheiro. E aqui dá para ver, Satanás entra na cena, e assim que ele entrou, entra o dinheiro também. Entrou, o verbo que encontramos, entrou em Judas. Porque Satanás não é a natureza humana que é satânica. Deus nos criou. E quando ele criou o homem, Deus julgou que tinha feito algo muito bom. O mal entra em nós. Mas a natureza humana, ela não é ruim. Pode entrar, se nós o deixarmos entrar. E como é que eu posso deixá-lo entrar? Quando eu começo a pensar no mal, em fazer o mal. É aí que ele entra. Tem mais um detalhe que é verdadeiramente satânico que eu gostaria de destacar. Satanás entrou em Judas. E quando combinaram com Judas, os sacerdotes, o texto fala que eles alegraram-se. Alegraram-se. A alegria em fazer o mal é verdadeiramente satânico. Ou seja, não é só fazer o mal, mas se alegrar em fazer o mal. Gozar do mal. Sentir o prazer, a alegria. Aí é Satanás. Aí é Satanás. Quando uma pessoa faz o mal, está sentindo alegria. Eles se alegraram. Eles se alegraram. Assusta, arrepia esse detalhe do Evangelho. Mas um protagonista é Judas. Judas é do número dos 12. Olhem, reparem esse detalhe. Judas é do número dos 12. Sempre no Evangelho, Judas é chamado desta forma. Um de nós, um dos 12, um do número dos... Por quê? Porque nós sempre temos a tentação de pensar que o que não presta não faz parte de nós. É alguém que vem de fora. Eu penso na Europa, por exemplo, mas acho no Brasil de certa forma, mas vocês vão entender. Na Europa, tudo aquilo que... Quando tem algo que não dá certo, uma crise econômica, de quem é a culpa? São os imigrantes que vêm de fora. Ou seja, alguém que não é de nós, vem de fora. Então tem sempre a tentação, quando as coisas não dão certo, sempre sentimos a tentação de pensar que o culpado seja alguém que vem de fora. Mas o Evangelho não. O Evangelho faz questão de dizer que Judas é um de nós, um do nosso grupo. Não é algo que por acaso chegou e atrapalhou. Não, ele era um de nós. E esse detalhe significa que o mal pode sempre se insinuar no coração de cada um. Mesmo que você seja um dos 12,
você é um dos padres, você é um dos seminaristas, você é uma das religiosas, você é uma pessoa da comunidade cristã. O mal pode entrar no seu coração também. Não temos que procurar um culpado, um responsável fora de nós. Pode ser um de nós. E ele também, o texto não fala o porquê. A gente sempre, pelo menos, temos essa curiosidade. Mas por que Judas traiu Jesus? Por que Judas traiu Jesus? Talvez ele se sentisse traído por Jesus. Talvez ele esperasse outro Messias. No Evangelho segundo Mateus, não segundo Lucas, segundo Mateus, Judas foi se enforcar depois da traição. Não sabemos, é uma personagem complexa. Mas o que chama a atenção aqui é que também o texto não fala sobre o porquê. Parece que ele não parou mesmo para pensar. Ele foi conferenciar sobre o modo, como fazer com que Jesus seja preso. Então, parece que às vezes acontece que a gente não para muito para pensar, toma decisões de uma forma muito rápida e só pensa em como fazer as coisas. Mas é importante parar, pare um momento, pense no que você está fazendo. Não pense logo na estratégia, em como fazer as coisas, mas por que eu estou fazendo isso? E ele também procurava. Está vendo o verbo? Procurava como entregar Jesus. Mas também ele estava querendo agir às escondidas. Ele temia o povo. Também Judas não era livre. Quando é que uma pessoa é livre? Uma pessoa é livre quando fala o que ela sente como verdade, como justiça, sem medo. Sem se preocupar com aquilo que os outros podem falar. Mas quando uma pessoa começa a não falar tudo aquilo que ela sente, a não falar aquilo que ela percebe como verdade, como justiça, porque se eu falar, o que é que os outros vão pensar? Como é que os outros vão me julgar? O que é que eu vou ter que pagar por isso? Vou ser prejudicado? Então eu não sou livre. Não sou livre de verdade. Bom, e agora começa a segunda parte do texto. A segunda parte do texto apresenta outras personagens, Jesus e os discípulos. E toda a segunda parte do nosso texto, a segunda cena, gira em torno da preparação. Quantas vezes se encontra a palavra preparação, o verbo preparar? Jesus quer preparar a Páscoa, envia os apóstolos, perguntem onde é que nós podemos preparar a Páscoa. Eles foram preparar. Então, o verbo preparar é um verbo chave. Chave. Na vida, tudo o que é importante precisa de preparação. Bom, eu considero importante a Lexio Divina, eu me preparei. Faz tempo que me preparei. Às vezes a gente cai na tentação de querer tudo na hora. Mas na vida, as coisas mais importantes precisam de uma preparação. Quando o povo saiu do Egito, teve que se preparar, celebrando a Páscoa. Agora, Jesus quer celebrar a Páscoa, enviou os apóstolos a prepararem a Páscoa. O que vale na vida precisa de preparação. E preparação significa cuidado e tempo. Tempo. Porque ao longo do tempo, a gente amadurece. Preparar um casamento precisa de tempo. Cuidar
de uma vocação precisa de tempo. Construir uma amizade precisa de tempo. Então, o que vale na vida precisa de tempo. Também aqui nós escutamos que Jesus quis celebrar a Páscoa, mas para isso Jesus precisou preparar a Páscoa. E a preparação da Páscoa é a última missão que Jesus entregou aos discípulos no Evangelho. A última missão que Jesus entregou foi procurar o lugar onde celebrar a Páscoa. E esta missão é para nós também. Entrando nesta semana, somos convidados a achar o lugar onde celebrar a Páscoa. E que lugar é esse? Como encontrar esse lugar? Jesus, no Evangelho, deixou algumas dicas. As suas palavras são como que pistas de uma caça, do tesouro. O que é que eles têm que fazer? Porque é esquisito. Eles têm que entrar na cidade, procurar uma pessoa, um homem, que está carregando uma bilha, ir atrás desse homem, ver onde é que ele entra, conversar com o dono daquela casa, perguntar onde fica a sala onde o mestre pode celebrar a Páscoa. Ou seja, parecem pistas para achar um tesouro. Parece que Jesus convide os apóstolos, e nós também que estamos aqui, a procurar um tesouro, uma caça ao tesouro. Eu sempre achei muito curioso tudo isso. Vocês não acham? Ou seja, fico pensando, é muito provável que Jesus pediu mesmo para João e Pedro prepararem a Páscoa. É muito provável que Jesus pediu para esses apóstolos entrarem na cidade e acharem um lugar para celebrar a Páscoa. Mas que as coisas aconteceram mesmo deste jeito, eu acho muito curioso, muito estranho. Ou seja, tem que entrar na cidade, encontra um homem, está carregando uma bilha, vai atrás dele, vai procurar a casa. É esquisito. Por que tudo isso? Para que tudo isso? Os padres da igreja, os primeiros teólogos, interpretaram o nosso texto de uma forma simbólica. O que significa de uma forma simbólica? Significa, sem questionar a história, a historicidade daquilo que nós lemos, eles procuraram entender o sentido, o significado mais profundo. E o que esses padres diziam? Diziam que nós temos que prestar atenção a alguns detalhes. Primeiro, na época de Jesus, os homens não carregavam bilhas. Lembrem do encontro de Jesus com a mulher samaritana ao poço. Não são os homens que vão carregar a água. Aqui temos o homem. Segundo, os padres da igreja destacavam que a palavra bilha, em hebraico, é a palavra mareká, que no hebraico antigo, os hebreus não colocavam as vogais, só as consoantes. E as consoantes da palavra mareká são três: o M, o R e o K. Agora, você tem três consoantes. Se você escolher entre as vogais, você pode formar com essas consoantes a palavra Marcos. E Marcos é o primeiro evangelista.
O evangelista que Lucas, quando escreveu o evangelho, seguiu. Porque Lucas, no seu evangelho, ele deixa claro desde o começo que ele já tinha lido outros evangelhos, Marcos. Então, os padres da igreja diziam o quê? Que nós temos que encontrar o lugar onde celebrar a Páscoa. E que lugar é esse? É o lugar que nós encontramos seguindo um homem que é Marcos, é o evangelista. Então, eu encontro o lugar onde celebrar a Páscoa escutando o Evangelho. E escutando o Evangelho, aonde é que o Evangelho me leva? Ao batismo. A Bíblia cheia de água. E depois do batismo, aonde é que eu posso chegar? A Eucaristia. A sala onde celebrar a Eucaristia. É a estrutura do catecumenato antigo. Porque antigamente eram os adultos que escutavam o Evangelho, escutando o Evangelho se convertia, pediam o batismo e só depois do batismo iam poder participar da Eucaristia, ser acolhidos na sala onde celebrar a Eucaristia. Então, procurar o lugar onde celebrar a Páscoa, onde estar em comunhão com Jesus, é procurar a sala onde celebrar a Eucaristia. E nós chegaremos a essa sala passando pela escuta da palavra. Interessante essa interpretação simbólica dos padres. Mas os padres da igreja, antigos, iam mais longe. Porque eles destacavam também que aqui é a única vez no Evangelho que Jesus fala de si mesmo como mestre. Às vezes, as pessoas falavam a Jesus, se dirigiam a Jesus, chamando Jesus de mestre. Mas aqui é a única vez que Jesus fala de si mesmo. Um mestre está precisando deste lugar. E, no livro dos Atos, escrito por Lucas, quando Paulo anunciou o Evangelho, algumas mulheres, o texto fala que enquanto Paulo estava falando, o Senhor abria o coração delas à escuta da palavra. Então, Paulo fala do mesmo jeito que eu estou falando a vocês agora. Enquanto Paulo falava, o Senhor abria a porta do coração. Como é que o Senhor pode abrir a porta do coração? Então, os padres da igreja diziam que o lugar onde celebrar a Páscoa, o lugar onde encontrar o Senhor, além do lugar físico, ou seja, além da igreja, onde celebrar a Eucaristia e onde nós chegamos escutando o Evangelho, recebendo o batismo, esse lugar onde Jesus é o mestre, é o Senhor, que abre o coração à escuta da palavra, esse lugar é o nosso próprio coração. O coração, o nosso coração é o lugar mais íntimo de nós mesmos, onde encontramos o desejo de amar e de sermos amados, e onde Jesus é um mestre. Jesus fala ao coração, fala no nosso coração. É o lugar onde nós sentimos a palavra de Deus, onde ela ecoa, podemos até sentir uma emoção, porque a palavra de Deus fala do amor de Deus, e no nosso coração há o desejo de ser amado. O nosso coração é o lugar onde o mestre fala a verdade, e nós podemos sentir a verdade da nossa vida. Essa é a interpretação que davam os padres da igreja. Eu sempre gostei dessa interpretação, porque do ponto de vista dos métodos exegéticos contemporâneos, ela é meio que esquisita. Mas do ponto de vista da fé, do ponto de vista da experiência da fé, é justamente o que acontece.
Porque o que acontece quando nós escutamos a palavra? Que ela nos leva para dentro de nós. Ela nos ajuda a abrir os olhos sobre a nossa vida. Ela nos ajuda a sentir a verdade da nossa vida. Então, ela leva para o nosso coração, né? Então, o lugar que nós precisamos encontrar nesses dias é justamente esse. Eu desejo, eu espero que todos nós, nesses dias, consigamos entrar dentro de nós, nos deixar conduzir pela palavra para dentro de nós, sentir essa palavra que fala ao nosso coração. Isso não será fácil. Vou logo falar. Isso não será fácil, porque Jesus está dentro de nós. Mas muitas vezes, nós não estamos dentro de nós. Muitas vezes, nós não estamos dentro de nós porque estamos perdidos em mil pensamentos, em mil afazeres, em mil preocupações. E a gente percebe logo, porque quando a gente começa a rezar, a pensar, a refletir, a cabeça vai se perdendo por mil coisas. Então, entrar dentro de nós não será fácil. Procurar este lugar bonito, esta sala preparada com tapete, não será fácil. E não será fácil também porque, como nós ouvimos, além de Jesus, que é o mestre, tem também Satanás que fala. Satanás entrou em Judas. Tem falsidades, tem mentiras, tem enganos, né? Então, distinguir o que se mexe no nosso coração não é fácil. E nós precisamos escutar a palavra de Deus, que é uma luz, para enxergar o que se mexe dentro de nós. Porque nós sempre agimos levados pelo que se mexe dentro de nós. E quem não prestar atenção acaba agindo de uma forma que nem ele sabe o que está fazendo. Bom, então vou parar por aqui, né? Eu coloquei, como sempre, algumas perguntas que podem ajudar, mas não é preciso responder as perguntas. O que eu convido sempre a fazer é ler o texto, com calma, deixando que o texto fale a cada um de vocês. E procura neste lugar, o lugar mais íntimo, o nosso coração, onde Jesus fala. É bonito ler do Evangelho que eles foram, a última missão que Jesus entregou, eles foram e acharam. Eles foram e acharam. Esse lugar existe. Esse lugar existe. Mas nós podemos achar este lugar só acolhendo a palavra de Jesus, fazendo o que Jesus manda fazer, a última sua missão. Tem outros trechos também que eu sempre coloco, porque a palavra de Deus se interpreta com a palavra de Deus, se alguém quiser. Não temos muito tempo, mas como foi falado, a primeira reflexão também demora um pouquinho a começar, depois será mais fácil. Sempre vocês podem retomar as reflexões. Aquilo que mexe com a sua vida é aquilo que vocês têm que segurar. Vamos então terminar juntos, pedindo mais uma vez que Nossa Senhora nos ajude a guardar a palavra dentro de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora